Mas vamos lá, nossa segunda mensagem da série Relacionamento em Foco. O título de hoje é Feitos para Durar. A nossa intenção nessa série é a gente tentar entender o que Jesus pensa de nossos relacionamentos. Então você vai falar assim, mas eu não sou casado, isso aqui não importa, é relacionamentos, todo tipo de relacionamento. Não é só relacionamento entre homem e mulher, ok? Então hoje vai sobrar tiro para tudo quanto é lado, para todas as esferas, tem para todo mundo. Uma coisa muito interessante quando a gente pensa sobre o que Jesus pensa das coisas, é que a gente imagina Jesus como muita coisa, mas dificilmente a gente elegeria Jesus como um dos caras mais inteligentes da história. Se te perguntássemos quem é a pessoa mais inteligente, cita 2, 3 mais inteligentes, você citaria Albert Einstein, você citaria Steve Jobs, você citaria Thomas Edison, mas dificilmente você citaria Jesus. Então, esse é um dos problemas, porque quando você não reconhece Jesus como uma pessoa sagaz, o que é uma pessoa sagaz? Sagaz é a pessoa competente na compreensão de como a vida realmente é. Muitas vezes o nosso inconsciente trabalha com a pessoa de Jesus como sendo ele uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, mas não uma pessoa inteligente. E aí quando você se depara com as circunstâncias mais difíceis da vida, você quer o conselho de quem? De uma pessoa boa, santa ou de uma pessoa sagaz? Você quer o conselho de uma pessoa sagaz. E se na sua cabeça Jesus não é a pessoa sagaz, você não vai dar ouvido para Jesus. Então eu quero que você comece a perceber e mudar a sua concepção, porque Jesus era uma das pessoas. Jesus é a pessoa mais inteligente que já pisou nessa terra. E quando ele decide falar sobre algum assunto, é porque ele tem a palavra final sobre esse assunto. Então, quando a gente vai olhar o que Jesus pensa de relacionamento, você precisa assumir a postura de discípulo, de aprendiz, e olhar para esse cara super sagaz, o que ele tem para dizer, porque o que ele tem para dizer é muito importante, é muito inteligente, e vai fazer a sua vida melhorar. O que Jesus fala é tão importante, tão inteligente, que até mesmo quem não acredita nele, mas segue os seus princípios, se dá bem na vida. Até quem não crê que Jesus é Deus, mas segue os seus princípios, se dá bem. A vida flui, a vida anda. Os princípios, eles são gerais, é o que, por exemplo, a gravidade, não importa se você acredita ou não na gravidade, você sofre a ação da gravidade, basta você subir no muro e decidir pular, e ver se você vai voar. Não interessa se você acredita na gravidade, você sofre a ação dela. Então, se você obedecer à lei da gravidade, ou seja, você vai poupar remédio, médico, plano de saúde, essas coisas. Com Jesus é a mesma coisa. Se você decidir ouvir o que Jesus tem para dizer, você vai ter uma vida bem melhor, certo? Porque Jesus é um cara sagaz, ok? E uma outra coisa que é importante você entender é que ter fé em Jesus está altamente aliado à atitude de portar-se como aprendiz de Jesus. Então não adianta eu falar, eu tenho fé em Jesus, mas não aprendo com ele. Não dá. Ter fé em Jesus e ser aprendiz dele são duas faces da mesma moeda. Então eu preciso começar a entender o que Jesus quer me ensinar. Então, sobre relacionamentos, o que Jesus quer falar conosco. Eu quero seguir um texto, quero que você, para que você não se perca, seria legal você acionar sua Bíblia, ou abrir sua Bíblia, acompanhar, não só no slide, mas acompanhar com você. Por quê? Porque eu vou passar pelo texto e vou falar outras coisas. Então, aí para você pegar a manha e ir acompanhando o pensamento de Jesus, seria bom você acompanhar, acionar a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia e olhar para o texto. Tá bom? E o texto de Jesus é muito legal, porque é o texto seguinte da última mensagem. Na última mensagem, nós falamos sobre alguns aspectos do relacionamento. Nós somos feitos para nos relacionar, e hoje nós vamos dar a sequência disso. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 37 é o texto de hoje. Nós vamos por partes, como dizia Jack, porque é mais legal. Por partes a gente vai seguindo, ok? Vamos começar. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus, nesse texto, ele está pegando uma das questões mais difíceis da sua época, uma das questões mais complicadas da sua época. Por quê? Porque o machismo da época de Jesus era muito bruto. A cultura machista da época de Jesus dizia que, da época de Jesus e antes dele, dizia que no povo judeu, uma mulher poderia ser mandada para fora de casa se ela não agradasse o seu marido. Os rabinos ensinavam isso. As duas correntes rabínicas mais fortes, o Hillel e o Shammai, eram dois rabinos mais preponderantes que tinham, cada um defendia uma tese. O rabino Shammai dizia que você não pode mandar tua mulher embora, salvo em um caso específico. O caso que a gente vai abordar aqui já já. Mas o rabino Hillel, ele dizia que não. Se a mulher te desagrada, manda embora. Manda embora. Dá o pé. Gostei. Mete o pé. Né? Só que o que é a questão aqui? A questão aqui é única e exclusivamente sobre adultério. O que é o adultério nesse texto? É um homem ou uma mulher casados ter uma relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Isso é o adultério. Então diz respeito a relações sexuais ilegítimas entre pessoas casadas. Correto? Então ele não está abordando aqui a relação fora do casamento, ele está abordando dentro do casamento. Olha só o que os rabinos diziam. Os rabinos geralmente criam que as boas intenções de um homem lhe eram lançadas na conta como se tivessem realizado, mas as suas más intenções só seriam lançadas em seu débito se chegasse a se cumprir. Então, se você pensa bem, se você tem boas intenções, isso já era lançado na sua conta. Você é um cara bom, só tem boas intenções. Mas se você tivesse mais intenções, isso só seria lançado na sua conta se você chegasse a cumprir. Jesus dá um pau nesse ensinamento e fala assim: meu irmão, o negócio é o seguinte, o negócio é outro. Se você olhar para uma mulher, e aqui você tem que entender o contexto, ele não está falando só para o homem, isso vale também para a mulher, ok? Então, se você olhar para o outro com a intenção de desejar, já era. Só que Jesus não está falando aqui simplesmente do mero desejo de sentir atraído sexualmente por alguém, porque isso você não controla. Você não controla. O homem está lá, está na praia, e aí vem uma desavisada com o tamanhozinho daquele biquíni e vem andando. O homem está olhando para o mar e vendo, contemplando as pipas, e de repente ele se depara com aquela visão. Não tem como escapar, né? Aquilo. Só que, e não é disso que Jesus está falando. Assim como a mulher está na praia desavisada, tomando seu solzinho, tranquila, cuidando, olhando das crianças, e de repente surge aquele garoto marombado, com a silhueta em V, aquele abdômen cortadinho, ela vem andando, e a mulher se depara, toma aquele susto e fala: meu Deus. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo daquele olhar que a gente tem com a intenção de. Não é esse primeiro olhar que você toma um susto se você olha. Então o que um pastor faz? O pastor olha aquela menina bonita na praia e fala: olha que coisa linda que o Senhor criou, da qual eu me despeço agora em nome de Jesus. É isso que deveria ser feito. Porque não é disso, não é do olhar, não é dessa pessoa que passa. É aquele tipo de olhar em que você desejar. Você olha para fantasiar, você olha única e exclusivamente para cobiçar. Você é determinado a olhar. Jesus está dizendo que quando isso acontece, quando você olha para desejar, você já cometeu o adultério dentro do coração. Certo? Ok. Então a primeira coisa que eu aprendo
com Jesus é que Jesus está levando a palavra dele para a esfera do coração. Ele está tirando do você simplesmente fazer ou deixar de fazer, de você bancar uma aparência, para coisas que são ocorridas dentro do teu coração. Porque você pode conviver muitos anos com uma pessoa, mas sem que a outra saiba o que está no teu coração. E Jesus está dizendo, o pior acontece quando está dentro do teu coração. Então ele está trazendo para que você comece a raciocinar e a pensar que o que acontece, o problema que acontece não é na aparência, mas é dentro do teu coração. E isso tem consequências enormes e terríveis. Não sei se você está me acompanhando. Então nós vamos por parte. Jesus está querendo dizer primeiro que as coisas piores que podem acontecer não são no exterior. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque você pode muito bem fazer uma coisa boa e estar desejando o pior para aquela pessoa. Ele está dizendo que o que acontece dentro do coração, sim, é o pior que pode acontecer. Certo? Quando apenas pensamos em sexo com alguém que vemos ou simplesmente achamos atraente, isso não é errado. E certamente não é o que Jesus está chamando de adultério do coração. Não é essa a esfera. A questão aqui está na expressão para desejá-la, ou seja, desejamos desejar, tem a ver com o estado do nosso coração, do nosso mais íntimo ser, tem a ver com o que está dentro da gente. Então ele diz, não, tem um mandamento lá nos 10 mandamentos que diz, não cobiça o que é dos outros, não cobiça a mulher dos outros. Só que a gente costumeiramente costuma olhar para o que Jesus está dizendo, não adulterarás, a gente sempre está focado no mandamento negativo, não faça. Vamos inverter essa história? Qual é o mandamento positivo que Jesus está dando aqui? Percebe? É um mandamento negativo, não faça. Se ele está dizendo para não fazer, automaticamente ele está afirmando para você fazer uma outra coisa. E o que ele está dizendo para você fazer? Qual é o mandamento positivo? O mandamento positivo aqui é, faça o seu casamento interessante. Porque se o seu relacionamento, seu casamento for interessante, aí você está pensando assim, mas eu não sou casado, eu não sou casado. Calma que tem para vocês também, fica tranquilo. Aí você vai falar assim, se você não fizer o seu casamento interessante, você abre uma porta muito complicada. Ao criar um relacionamento interessante, nós ganhamos tempo, economizamos dinheiro, corremos menos risco. Que risco que a gente corre? Risco de doença, menos risco de tomar tiro, menos risco de magoar, menos risco de separação. E ainda avançamos em direção a níveis de degraus de intimidade e prazer. Isso é uma fala do juiz William Douglas, que escreveu o livro Os 10 Mandamentos. É um juiz de Niterói, no Rio de Janeiro. E ele sempre pega e fala, qual é o mandamento positivo? O mandamento positivo é, faça seu casamento interessante, para que você corre menos riscos e é uma atitude mais inteligente. Esse é o mandamento positivo. Mas vamos seguir um pouquinho. Não perde o texto de vista. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo para o inferno. Jesus está sendo radical. O que Jesus está querendo dizer com esse negócio de arrancar pedaço? Tem duas formas da gente olhar esse texto, essa afirmação de Jesus. Primeiro, você precisa entender o que ele está falando sobre inferno. O inferno para Jesus, ele usa a palavra aqui no grego chamada Geena. E a palavra Geena é uma derivação hebraica que significa o Vale de Rinom. O Vale de Rinom, no tempo dos profetas, foi um lugar onde houve muita idolatria e sacrifício de criança a um deus Moloque.
foi um momento da história de Israel muito ruim. Aí veio um rei, acabou com essa bagunça, e o que ele fez? Transformou esse vale de Rinom num lixão. Então todo o lixo ia para lá, e ficava lá. Com o tempo esse lixo ia se decompondo, gases eram expelidos, e o fogo ali não parava nunca. Tinha muito bicho, o cheiro era horrível, era um cheiro horrível que se sentia de longe, e o fogo 24 horas por dia, porque era muita matéria orgânica, muita coisa ali, e queimava. Então o que Jesus está dizendo? Quando ele se remete a inferno, ele está se remetendo a esse vale de Rinom, que de longe se via, de longe se sentia o cheiro ruim, e o fogo não queimava e não parava de queimar. Certo? Quando eu olhar para esses dois caminhos, o primeiro caminho que eu tenho para olhar é que, quando ele fala, é melhor você abrir mão, tira um olho, arranca uma mão, a primeira maneira que eu tenho de olhar é que isso é uma metáfora que diz, der duro na sua caminhada. Porque para Jesus chegar e falar que é melhor você perder uma mão, melhor você perder um olho, é porque você tem que dar duro, é porque vale a pena. Você não perderia uma mão ou um olho por algo que não vale a pena. Então a gente tem que começar a dar duro na nossa caminhada. O problema é que hoje eu tenho visto pessoas que falam, não tenho tempo para Deus, eu não gosto de ler, eu não gosto de orar, eu não tenho tempo. Tem tempo, você tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Eu vi uma comédia essa semana sobre relacionamento, estava pesquisando material, e o cara fala assim, se você tem tempo para ir no banheiro, você tem tempo de mandar uma mensagem. Ele estava falando sobre quando a gente não manda mensagem, avisa o que está acontecendo. Mas se o cara tem tempo de ir no banheiro, ele teria o tempo de mandar uma mensagem. O que ele está querendo dizer? Você tem tempo para algumas coisas, não tem tempo para outras. A gente precisa arrumar tempo. E o problema é que para as coisas mais importantes, a gente não tem arrumado tempo. A gente não tem dado duro. A gente tem tempo para o Netflix, mas não tem tempo para orar. A gente tem tempo para assistir um filme, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Qual é a prioridade? Qual é a importância que você dá para a tua vida espiritual? A sua vida espiritual é o centro de todas as coisas. Se você for demolido na sua vida espiritual, o resto da sua vida inteira vai desabar. Nós temos tempo para muitas coisas, menos para o que realmente importa. E nós arrumamos desculpas. Eu tenho visto muitas pessoas arrumando desculpas. Porque na época que fez faculdade não era assim. Lia, porque tinha que ler, senão tomava bomba. Aí hoje, adulto, eu não penso mais nisso. Eu tenho outras preocupações. Sim, todo mundo tem outras preocupações. E Jesus sabe que você tem outras preocupações. O problema é que a gente não faz uma gestão do tempo eficaz, a gente não prioriza, a gente só tem tempo para aquilo que é prioridade. E se você não aprender a priorizar, se você não der duro na tua caminhada, você não vai evoluir. Você não vai aprender por osmose. O que eu te ensino aqui no domingo não são conceitos bíblicos. A minha intenção não é ensinar para você as historinhas da Bíblia. A minha intenção aqui todo domingo é te ensinar a amar a Deus. Eu não estou aqui para te ensinar as palavras da Escritura. Eu quero te ensinar a amar a Deus de todo o teu coração, através do ensino das Escrituras. Porque o que vigora, o que passa de uma geração para outra, não é o ensinamento, não é a letra, mas é o amor que você tem a Deus, o que você tem que passar para os seus filhos, para os seus netos, tem que passar para os seus sobrinhos, tem que passar para os seus irmãos. É o amor a Deus. E quando eu não dedico tempo, isso significa que eu não tenho amor. Faz isso dentro da sua casa para você ver, não dedica tempo. Não dedica tempo para o seu filho, não dedica tempo para o seu parente, não dedica tempo para quem você ama, para ver se a pessoa vai se sentir amada. Não vai. Quanto tempo você se dedica? É preciso dar duro na caminhada. Lembra, Jesus é sagaz.
Jesus sabe como as coisas têm que ser. E Ele está dizendo que, você tem que fazer escolhas difíceis. Você tem que dar duro. E por que é tão sério que a ponto de você, teoricamente Ele colocou um parar, tem que arrancar um olho, arrancar uma mão? É lógico, Jesus não está falando sobre mutilação, não está falando para você arrancar. É tão sério porque essa permissividade gera um padrão letal e nos joga no lixo da imoralidade. Sabe o que espera uma pessoa que não dedica tempo à sua vida espiritual? Vale de Rinom, cheiro ruim, fogo, verme, lixo. Jesus está dizendo que pequenas ações ou não ações podem nos destruir, nos afastar de Deus. E um coração cauterizado, um coração calejado, ele não se arrepende, ele não vê seus próprios defeitos. Lá em casa é assim, não sei se na sua também é. Às vezes a Sabrina fala uma coisa, não, você está viajando, não é por aí não, não sou assim não. Aí na rua eu escuto a mesma coisa. Aí eu falo, será? Será? Mas enquanto eu estiver ouvindo, enquanto eu considerar a palavra da Sabrina como sendo de menor valia, isso é um coração cauterizado. Que nunca quem está perto da gente tem razão. Nunca quem está perto da gente, a palavra vale alguma coisa. A gente considera mais outras palavras. E aí, nosso coração cauterizou. E um coração cauterizado não pode se arrepender. E se você não pode se arrepender, você não conserta nunca. A não ser que Deus, pela graça dele, envie um anjo na tua vida, no seu trabalho, nas suas relações, e fala, acorda rapaz, acorda menina, você está errado, não é por aí. Aí você fala, será? Mas a palavra de Deus já tinha mandado o anjo que mora com você há um tempão falar para você. Mas você ficou com o coração cauterizado, você tirou uma foto daquela pessoa, de tanta mágoa que ela já te fez, de quanta coisa que ela já te causou ao longo da vida, causou um calo, e você já não, para se defender, não sente mais tanta a ofensa daquela pessoa, e você configura que tudo que a pessoa fala é crítica, tudo que a pessoa fala é reclamação, tudo que a pessoa fala, desconsidera. E se você fez isso, seu destino é experimentar o Vale de Rinom. É isso que Jesus está falando. Porque um coração cauterizado não tem capacidade de se arrepender. Quem flerta com a imoralidade, quem flerta com isso, quem flerta com o adultério, o que espera a vida desse sujeito? Um Vale de Rinom. Vale de Rinom. Porque quem trai uma pessoa fica com um vazio dentro do seu ser enorme. E não vai fechar. Aí você vai falar assim, mas eu nunca fiquei com outra pessoa. Tem outras formas de trair. Tem outras formas de se trair. De se adulterar. Mas nós vamos retomar um pouco disso aqui. Então, o Vale de Rinom espera todo aquele que não leva a sério a sua espiritualidade, que não leva a sério o tempo com Deus, que não leva a sério leitura, que não usa as suas ferramentas para crescer com Deus e acaba se sujeitando às tentações da vida, vai experimentar um Vale de Rinom. E aí eu pergunto para você, o que você deve arrancar para levar isso a sério? Aonde é que você está flertando hoje na tua vida? É na sua conta do Facebook? É no seu Instagram? Às vezes, nós criamos armadilhas para nós e arrumamos caminhos para flertar. Talvez hoje você tenha que decidir fechar sua conta no Instagram. Talvez hoje você tenha que decidir tomar uma nova postura, mudar de ação. Talvez hoje você tenha que tomar uma decisão. Decisão de que se essa empresa faz eu flertar demais com o Vale de Rinom, eu tenho que
cessar a minha relação com essa empresa. Se o meu trabalho está colocando a minha família em risco, talvez eu deva pensar em mudar de empresa. Se a minha postura dentro de casa está colocando meu relacionamento em risco, talvez eu tenha que mudar a minha postura. Se certos relacionamentos que eu tenho estão colocando o meu casamento em risco, talvez eu tenha que dar um basta, parar com certos tipos de relacionamentos. Essa é uma forma de você olhar para esse texto, e tudo que eu falei aqui é válido. Agora, tem uma outra forma de você olhar para esse texto. A segunda forma é: a colocação de Jesus é muito perspicaz. Porque Jesus coloca primeiro que o pecado ele acontece em que esfera? No coração. Minha pergunta para você: de que adianta arrancar um olho ou uma mão se o pecado acontece dentro do coração? Percebe? O que na verdade Jesus pode estar usando aqui é uma ironia e dizendo para você: não faz o menor sentido arrancar o olho, uma vez que isso ocorre dentro do teu coração. Isso mais parece um ato dos fariseus de tentar controlar o ato em vez de modificar a origem. O que o fariseu fazia? Ele tentava controlar o ato, ele criava uma regrinha. Então, se a regra é não põe a mão aqui, então eu não ponho mais a mão. E se eu não puser a mão aqui, eu estou zerado, estou bem, não estou adulterando. Mas o processo acontece dentro do coração. O processo acontece dentro do coração. Jesus está usando uma retórica para mostrar o quanto isso é simplesmente grave. Não adianta você criar uma lei para te aprisionar, na tentativa de você resolver o teu problema, de você parar de pecar. Não adianta você criar uma lei. Se você acha que leis assim têm o poder para fazer você parar de pecar e te colocar inteiro diante de Deus, então realmente corta uma mão e arranca um olho. Mas o corpo mutilado, mesmo mutilado, pode ainda ter um coração cheio de pecado, e isso não vai adiantar absolutamente nada. Olha o que Marcos fala: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aonde está o problema? Dentro do coração. No coração. Existe um livro chamado O que faz o amor durar. Esse livro é de um doutor chamado John Gottman. Esse cara tem um laboratório do amor nos Estados Unidos, onde ele observou várias pessoas ao longo dos anos, e ele elegeu algumas questões, algumas coisas que fazem de fato um amor durar. O Ricardo Agreste, falando sobre isso, no livro, o Gottman elege 10 formas de você adulterar uma relação à parte do sexo. Percebe? 10 maneiras de você cometer adultério sem ter feito sexo com outra pessoa. Então o Ricardo Agreste pega as 9 das 10 e ele muda a última. Então eu peguei as 10 que o Ricardo Agreste cita. Vamos lá. São 10 maneiras, 10 comportamentos que as pessoas têm, que ele detectou cientificamente, que fazem uma relação quebrar. E eu peço que não se denuncie, mas que você reflita sobre isso. Ok? A primeira coisa que ele fala do que um tipo de adultério: comprometimento condicional. Aí começa a pegar para vocês que estão à espera do namorado. Comprometimento condicional é um comprometimento afetivo com um pé dentro e outro fora. É quando você está numa relação, de um namoro, e aí você fala, pessoal: amor, meus pais já estão perguntando, né?
Será que vai rolar um casamento? A pessoa fala, não, mas a gente não tem casa ainda, a gente não tem carro, a gente nem gaiola para o periquito a gente tem. Não. Se a pessoa começa a entrar nessa esfera, sai fora. Sai fora desse sujeito ou dessa sujeita, porque essa relação não vai para frente. Essa é a primeira forma de acontecer adultério. Pessoas que fogem do compromisso. A segunda forma, intimidade sem sexo. Eu já vi gente caindo nessa. Intimidade sem sexo é quando o marido começa a desenvolver uma amizade e essa amiga começa a tomar o papel de melhor amiga e confidente dele. O cara está estressado, está cansado, a mulher cutucando em casa, aí de repente no trabalho, aí começa, a pessoa fala, não, está ruim em casa, ela em casa também está, é mesmo? Me conta. E aí começa a se abrir dos problemas um do outro. E essa pessoa, essa terceira pessoa, está roubando a intimidade que era para você ter com seu cônjuge dentro de casa. Ela está roubando essa intimidade. Está roubando a amizade que você deveria ter dentro de casa. E daí, para você ter um caso, é um pulo. É um pulo. Daí, para você fazer uma transferência e se sentir apaixonado, porque ela ou ele entende tudo o que você diz. Eu lembro da série do House, do Dr. House, numa determinada temporada, um dos médicos, que era muito adúltero, a esposa dele começa a se confidencializar pela internet com um cara, porque ele não conseguia conversar em casa com a própria mulher. Então ela começou a trocar ideias pela internet, conversando, ela está assim, contando como é que é a vida. O que deu? Ela largou o médico e foi viver com o cara, porque o cara a compreendia. A gente está deixando, às vezes, pessoas roubarem a intimidade do nosso cônjuge, uma intimidade que pertencia a ele ou a ela. O companheirismo deve ser com o seu cônjuge. Quer abrir teu coração? Tá difícil, procura um homem, se você é homem. Se você é moça, mulher, procura uma mulher. Esse negócio de você ficar abrindo teu coração com o sexo oposto está errado. Isso não é bom. E segundo os dezenas e milhares de casais que eles analisaram, isso é uma forma de que as pessoas entendiam que quebrava a relação. Número 3, mentira. Faltar com a verdade, explicitamente ou omitindo. E depois a explicação sempre parece nobre. Não, mas eu não te contei que eu queria te poupar. O outro se sente traído. O outro se sente machucado e magoado. Não estou dizendo que todas essas formas, para uma pessoa, são 10 formas de que a pessoa que está do seu lado se sinta traído. Estou dizendo que essas foram as maneiras mais comuns na pesquisa que essas pessoas se sentiam traídas. Okay? Número 4, aliança contra o parceiro. É quando você vai no almoço de família e na mesa com todo mundo, ela decide cutucar. Está todos os parentes dela e ela faz o quê? Ela joga uma cutucada e fica todos os parentes mirando você, criticando você, vira uma confraria. Ou quando tá os amigos para um churrasco em casa, e aí ele joga um converser, uma crítica, e os amigos, para ficar tudo do lado dele, começam a criticar e a falar. Aliança contra o parceiro. Isso é uma forma de traição. Vamos lá. 5. Ausência ou frieza. Um dos parceiros não se mostra atento às necessidades físicas ou emocionais do outro. Isso é traição. A Bíblia fala que quando você casa, o corpo da mulher não é mais da mulher, é do marido.
E o corpo do marido não é mais dele, é da mulher. Lembra? Essas palavras, que o corpo não é mais de um, é do outro, é do cara sagaz. É do cara que sabe o que está dizendo. Percebe? E se ele está dizendo que é assim, é porque se você fizer o contrário, a coisa vai ficar muito ruim. Casais que se distanciam emocionalmente das pessoas. 6. Perda do interesse sexual. Pelas mais variadas razões. O problema é quando não se faz nada em relação ao desinteresse. Ter desinteresse pode até acontecer. Mas o que você está fazendo por causa do desinteresse? Se você não faz nada, é uma forma de você adulterar. E lembre-se, quem flerta com adultério, flerta com o vale de Rinom. 7. Desrespeito. Relação caracterizada por palavras grosseiras e agressivas. O carinho e a gentileza saíram pela janela. Lembre-se sempre, querido, o casamento não termina quando não tem mais amor. O casamento termina quando não se tem mais respeito. Ricardo Agreste conta que uma vez um casal chegou para ele para aconselhar e falou assim: pastor, eu não a amo mais, ela não me ama mais, a gente vai se separar. Ele falou assim: você consegue tratar ela com respeito e com dignidade ainda? Ele falou assim: claro, consigo. Perguntou: você consegue tratar ele com respeito e com dignidade? Ela falou assim: sim, consigo. Então você me dá 3 meses. Não tome decisão nenhuma por 3 meses. E vocês vão só se comprometer a se tratar com honra e com dignidade e com respeito. Eles falaram: tá bom. Estão casados até hoje. Porque quando há respeito, quando há honra, o sentimento volta. O problema é que muitas vezes, em muitas brigas, as palavras que saem da boca de um homem e de uma mulher para ofender o seu parceiro são absurdamente horrorosas, dignas de vale de Rinom. O casamento termina quando termina o respeito, não o amor, porque amor não é sentimento. O amor é uma decisão, a paixão é um sentimento, e com respeito a paixão volta e o amor permanece. Porque o que sustenta um casamento não é o amor, mas é a aliança. É a aliança que sustenta o amor, e não o contrário. Segundo Gutmann, o egoísmo é o esquecimento que se casa para fazer o outro feliz, e a pessoa passa a viver como solteiro. Passa a viver como se ela determinasse as coisas. Férias, eu decido para onde a gente vai e ponto, acabou. Importa são as minhas necessidades e ponto, acabou. Importante é que a pessoa passa a viver como se ela fosse solteira, como se a decisão dela não impactasse em ninguém mais, só nela. Isso é uma forma de adultério. Quebra de acordos. Bem, vamos combinar tratar nossas crianças assim, assim, assim. Quando fizer assim, assim, assado, a gente faz assim. Beleza, está combinado. Primeira oportunidade, ele fura. Ele fura, ou ela fura. Se um acordo foi feito, é para ser mantido. E pessoas, quando não mantêm os acordos, quebram a aliança. Quebram feio a aliança. E pior que um dos parceiros, sem qualquer conversa prévia, rompe o acordo. Como se não fosse uma vida que tivesse em jogo, como se fosse uma relação, simplesmente rompe. Ah, é que eu acabei de chegar em casa, eu não queria dar duro nele, porque eu acabei de chegar. Mas não foi o combinado? Conclua o combinado. Honre um acordo. Você não falou que ia se cuidar mais? Honra o acordo. Você não falou que ia ter mais atenção com isso e com aquilo? Honre o acordo.
Quando a gente não honra os nossos acordos, é uma forma de adultério, segundo Gutmann. Por último, relacionamentos virtuais. 40% dos divórcios nos Estados Unidos começam no Facebook. Sabia dessa? 40% dos divórcios começam no Facebook. Não sei se você já teve a infeliz ideia de, num momento de dor e angústia, procurar no Facebook como anda aquela sua namoradinha, aquele seu namoradinho do colegial. Ah, miserável. Isso é adultério, cara. Isso é adultério. Isso é flertar com o Vale de Rinom. Não faça uma coisa dessa. A grama do vizinho é sempre mais verde. A vida na rede social é uhul. O que passa na cabeça? É assim que começa. Se você fosse viúvo, tudo bem. Mas você não está viúvo. Talvez algumas pessoas tenham que pensar seriamente no como estão utilizando as suas contas no Facebook, no Instagram. Então, queridos, esses 10 itens é como o Gutmann ressalta outros tipos de traição fora o sexo. Vamos continuar, que não acabou não. Hoje tem mais coisa boa ainda aí. Qual é o mandamento positivo aqui? Seja leal em seus relacionamentos. Numa cultura de relacionamentos descartáveis, numa cultura de relacionamentos utilitários, nós não somos incentivados em lugar nenhum a ser leais em nossos relacionamentos. Nós não somos incentivados a sermos leais aos nossos parentes e amigos. Nós precisamos começar a pensar: por que Jesus insiste tanto que a gente se relacione e seja honesto nos relacionamentos? Tem pessoas que não são honestos e não são leais nem a seus parentes, nem a seus amigos. O amigo você não vê, a amiga você não vê, já faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não manda uma mensagem para saber como é que ele está, como é que ela está. Sem vergonha você. Mas no dia em que você está chorando, miserável, ela está lá sabendo e vai atrás de você. Muitas vezes a gente quer o venha a nós, mas e o vosso reino? Como se diz no ditado. Nós não somos incentivados a sermos leais aos nossos parceiros profissionais. As pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos estenderam a mão, as pessoas que caminharam junto com a gente. E porque uma nova oportunidade aparece, ou alguém dando alguns centavos ou reais a mais, a gente troca os parceiros. Onde está a lealdade nisso? A lealdade está em quem paga mais. Tudo bem, seu chefe pode ser um saco, pode ser chato para burro. Mas nos momentos de crise ele te manteve empregado? No momento de angústia ele te manteve empregado? Aí no momento onde a coisa melhora, o sol começa a brilhar um pouquinho mais para você, você é incentivado a não ser leal nos seus relacionamentos profissionais. Nós não somos incentivados a sermos leais aos nossos mentores, aos nossos conselheiros, nem aos nossos líderes. Nós somos incentivados a primeira oportunidade, enfiar a faca nas costas do nosso líder e tomar o lugar dele. Nós somos incentivados, assim que os conselheiros começarem a falar contra nós, a gente muda e pede conselho a outra pessoa que fale alguma coisa mais parecida com o que a gente quer ouvir. E nossos mentores, está pegando muito no meu pé, deixa isso quieto. Nós precisamos começar a repensar a nossa lealdade a comunidades cristãs. Essa comunidade não tem uma aulinha boa, essa comunidade, o pastor fala muito contra mim, bate muito nas mensagens, vou procurar uma outra igreja. Isso é costume de consumidor de igreja. Jesus falou: eu quero que vocês façam discípulos e não consumidores. Não consumidores. A gente tem que começar a pensar em ser leal à comunidade onde a gente está. E aí fica para você pensar aí muita coisa. Vamos passar que o meu tempo está acabando. O texto continua. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher
deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O texto é uma sequência, a gente não pode separar o texto. Ele estava falando antes ele falou, na semana anterior, de ira, de que as palavras matam, aí depois ele falou sobre adultério, e agora ele está falando sobre dar divórcio. Carta de divórcio, querido, aqui é um certificado de abandono. É simplesmente isso. Se a mulher não cozinhasse bem, passasse mal a calça, o cara podia dar um certificado de abandono e falar, não, está embora. Só que o problema dessa mulher é que ela não podia trabalhar. Ou o que ela podia fazer? É mais fácil falar o que ela podia fazer. Ou volta para a casa de um parente, ou vai se prostituir na rua, ou casa com outro cara e vira uma mercadoria de segunda linha, porque ela sempre ia estar na cara dela escrito que ela foi divorciada. Era isso que esses caras faziam. Era isso que estava na mentalidade deles. E Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo que você só pode divorciar, se for por causa de imoralidade sexual, que é o que a gente estava falando lá em cima. Só por causa de imoralidade sexual. Fora isso, não tem. E digo mais, imagina Jesus falando, Moisés só deu essa possibilidade de carta de divórcio porque vocês têm um coração duro e não sabem perdoar. Porque mesmo nem adultério, para Deus, capacitava uma pessoa a dar o divórcio para outra. Acredita nisso? Vale a Deuteronômio. Mas Moisés decidiu abrir essa exceção, e Jesus corrobora com essa exceção, dizendo, por imoralidade sexual, pode haver a separação. O divórcio. O que eu aprendo aqui nesse texto? Siga pelo caminho saudável, querido. Uma das coisas mais importantes na mentalidade machista dos tempos de Jesus, e talvez de todas as épocas, era poder se livrar da mulher que não agradasse mais. Jesus permite divórcio somente nessa ocasião, e o divórcio nunca foi solução pretendida por Deus. O casamento é a união mais profunda entre duas pessoas. E é nessa realidade que muitas mães e muitos pais vacilam, porque acham que o amor mais profundo é de uma mãe pelo seu filho. E não é. O relacionamento mais profundo entre dois seres humanos, segundo a Bíblia, é o casamento. É o casamento. E se você não prestar atenção nisso, você flerta com o quê? Com o Vale de Rinom. Percebe? Então a gente tem que andar pelo caminho saudável. Qual é o caminho saudável? Restaurar, investir no casamento, investir nas relações, ser leal nas relações, aplicar tempo a isso. Senão, o bicho pega. Caminhando o texto. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Cara, ele está falando de adultério. O que ele está falando de juramento agora? Jesus está louco? Não, não está louco. Jesus é sagaz. O que sustenta um casamento? A palavra que você deu diante do padre ou do pastor, ou diante do tabelião, seja lá de quem Deus for que fez seu casamento. Aquela palavra que você deu naquele dia é a coisa mais importante que você tinha, e você empenhou e disse: vou ficar até a morte separe. Então toma vergonha na cara e vai ficar até a morte separar. Conta que a mulher morreu, né? A mulher e o cara morreram num acidente, foi para a eternidade. Aí ele abriu o olho e falou: bem, você aqui. Ela falou: não, era só até a morte separar, agora já era, chegar. Mas a Bíblia ensina que é não jurar falsamente, ou seja, você tem que começar a pensar sobre a sua palavra. O desenvolvimento do costume de juramentos debilitou a moral e a honestidade
e da sinceridade entre o povo, a multiplicação de juramentos criou um espírito superficial inclinado à mentira. A exigência de juramento é a confirmação de que a mentira e a desconfiança perverteram as relações. Então, quando toda pessoa que está dizendo, eu juro por Deus, ela está precisando de alguém externo para apoiar a sua verdade. Consegue perceber isso ou não? Precisa de alguém externo que apoie a sua verdade. Ela está chamando uma testemunha que não tem nada a ver com o que você está falando para apoiar a sua verdade. O filósofo Clóvis de Barros, ele diz assim, a gente conseguiu fabricar uma sociedade de desconfiança. Só que a análise dele, como é filósofo, né, infelizmente, é muito curta. Porque ele acha que no Brasil, antigamente, quando a gente anotava, vendia fiado, as pessoas confiavam umas nas outras. E ele fala que hoje não existe mais isso. Então ele fala, a gente conseguiu, em algum momento a gente conseguiu fabricar uma sociedade de desconfiança. Agora, o problema é que ele não consegue raciocinar que a sociedade de desconfiança foi criada num jardim chamado Éden, quando decidiram romper com Deus. A partir dali, a gente rompeu. E nesse rompimento, a mentira entrou, filho. Pelo fato de eu não acreditar plenamente em você, você precisa jurar. É isso que o texto está dizendo. Jesus fala assim, para com esse negócio. Para com esse negócio. Ele não está dizendo assim que você não pode fazer. Tanto os apóstolos como o próprio Jesus, Jesus diante de Pilatos responde um juramento. Paulo e os outros apóstolos, eles fazem, por Deus do céu, afirmo que é um juramento. Ele não está proibindo de jurar. Ele está dizendo que você tem que começar a pensar em que peso que tem a sua palavra. Dentro das relações, que peso que tem? Jesus diz, mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não jure pela cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Dallas Willard está dizendo o seguinte, a essência de jurar ou fazer votos é tentar fazer os outros acreditarem em você, para que você consiga o que quer. E isso, lançado mão de algo que, embora impressione, é irrelevante para o assunto em questão. Eu juro por Deus que era verdade. Se você precisa jurar, é que sua palavra não vale nada. E se sua palavra não vale nada dentro de uma relação, é porque você construiu a desgraça da sua própria palavra. Toda vez que você mentiu, toda vez que você omitiu, toda vez que você passou a perna. Então, se a sua palavra não vale nada hoje, é porque você construiu esse castelo de cartas. E Jesus diz, para com esse negócio, zera essa conta, começa a construir uma palavra, começa a construir, porque o que passar disso é a intenção maligna de manipular as coisas, por isso que ele fala, o que passar disso vem do maligno, é a intenção maligna de manipular as coisas. A palavra firme, decida sustentar, é a palavra que sustenta as suas relações, que sustenta as suas amizades e que sustenta o seu casamento. A repetição da palavra é a confirmação ou não da verdade. Seja honesto, honre sua palavra. É sim, é sim. Você jura? Não, não preciso jurar. Minha palavra é sim e pronto. Não use a palavra para manipulação. Dizer apenas como as coisas são e como as coisas não são. Construa novamente a sua palavra. O compromisso sustenta o amor e não o amor sustenta o compromisso. É o compromisso, a sua palavra que sustenta a sua relação, nos altos e nos baixos, nas dores e na saúde. Até que a morte separe nós todos e nos una com Jesus. Certo? O mal disso, para Jesus, trata-se de uma forma inerente e errada de lidar com os outros seres humanos. A gente pressupõe que as pessoas não vão acreditar em nós, e a gente pressupõe que a nossa palavra não tem valor. Por quê? Porque no fundo a gente sabe que as palavras de ninguém hoje em dia têm valor. E Jesus, o cara sagaz, diz, não é por aí. Para com esse negócio, construa a sua palavra. Se você deu sua palavra, mantenha. Qual é o mandamento positivo aqui? Já estou terminando. O mandamento positivo aqui é, faça a sua palavra valer alguma coisa. Faça a sua palavra valer alguma coisa, lute por ela. Quem usa o nome de Deus, diz William Douglas, para ser digno de confiança, é porque não é digno de confiança ainda. Quando valorizamos o nome de Deus, não fazemos dele um amuleto, nem banalizamos seu grande poder, nem utilizamos como avalista de nossos próprios desejos.
E eu quero encerrar aqui, querido, dizendo o seguinte: talvez nesse bando de coisas que a gente passou aqui, você tenha percebido que você também cometeu adultério, que você flertou com o Vale de Rinom, e que você é culpado, e que você está cheio de erro, e que essa palavra expôs muita podridão do teu coração. Se isso acontecer com você, eu tenho uma palavra para você. Certa vez pegaram uma mulher em adultério, levaram ela até Jesus, jogaram ela na frente dele e falou: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que a gente apedreje. O que o senhor diz? Jesus poderia ter perguntado: cadê o cara? Porque ele também tem que morrer apedrejado. Mas vocês não trouxeram o cara, só trouxeram ela. Jesus está escrevendo na areia, de repente ele para. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Dos mais novos aos mais velhos, começaram a olhar para a sua vida, que eu também adulterei, eu também tenho pecado em alguma área, então eu não tenho a capacidade de julgar o outro porque ele errou também. Eu não posso apontar o dedo para você e dizer que você errou, porque eu errei também. Então todo mundo deixa suas pedras, vira as costas e vai embora. Jesus diz para ela: cadê os seus acusadores, mulher? Não tem ninguém mais aqui. O único que poderia acusá-la estava ali, que não tinha pecado. E esse que não tinha pecado diz: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Se você se sentiu constrangido, afetado, atacado por algumas áreas, alguma palavra que foi dita aqui hoje na mensagem, a palavra que Jesus tem para te dar não é: tá vendo como é que você é miserável, filho da mãe? Não. A palavra que Jesus tem para você hoje é: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Se você é uma das pessoas que tornou o seu relacionamento desinteressante, Jesus diz para você: eu também não te condeno. Vá e abandone essa vida de pecado. Se você é uma das pessoas que faltou com lealdade nos seus relacionamentos, das mais diversas esferas, Jesus diz para você: eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Se você é uma das pessoas que construiu uma palavra que não vale porcaria nenhuma, Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. O que Jesus diz para mim e para você é: levante, olhe para o teu erro, se arrependa e vamos começar de novo. Vamos começar de novo. E por isso, querido, eu quero dar um tempo para você orar. Eu quero te dar a oportunidade de você conversar um pouquinho com Deus sobre o que foi dito aqui e ouvir dele, talvez, isso. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Se o inimigo te vem acusar com teus Deus amado, Pai querido, obrigado te quer condenar por essa palavra que visa sarar nossos relacionamentos. da vitória. Obrigado pela tua graça, obrigado por nos provocar. Te dá Que o teu Espírito provoque mudanças dentro do nosso coração. lá na cruz já Em nome de Jesus, comprou o perdão. provoque mudanças em nós, Sangue que apaga pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Nós não podemos apagar o passado, mas podemos construir uma vida nova. Sei que muitas vezes o coração é duro e a gente às vezes não tem ânimo de mudar, mas se o teu Espírito nos convencer, se o teu Espírito nos motivar, aí a gente consegue. Então age no nosso coração, age na nossa vida, de tal maneira que a gente possa experimentar
a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que você ouça essa palavra, que ela fique ecoando dentro do teu coração. Eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e abandone a sua vida de pecado. Em nome de Jesus. Amém.